Então, meus amados, aqui, Ajustando a Rota. Qual o nome da nova série? Ajustando a Rota. Então, ela vai acontecer durante o mês de julho, e é importante que você continue. Eu vou trazer alguns exemplos e textos, nós vamos ler, mas eu queria que você focasse nesta frase, porque ela é o resumo da mensagem. Primeiro, Deus diz quem você é, depois, o que deve fazer. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 já? Primeiro, Deus diz quem você é, depois, o que deve fazer. Talvez, mudando um pouco da prática humana, e essa é a tendência nossa, a gente quer sair fazendo. Esta série, pelo menos neste primeiro domingo, ela vai tocar em outras áreas, mas neste primeiro domingo, ela vai combater a tendência da gente entrar numa fazeção de coisas. Às vezes numa loucura que a gente vai fazendo, o que tem que fazer, e de repente a gente está se afogando num monte de coisa, e Deus falou, nunca pedi isso para você, nunca te pedi isso. Não, eu estou fazendo para Deus, eu falo, eu não te pedi isso. Você está perdendo sua vida. Então não é sobre... Vai trocar, Tony? Obrigado, querido. Som. Então não é sobre o muito fazer, mas sobre quem a gente é. Deus começa por aí, dizendo sobre quem a gente é. Então vamos ver aqui esse trecho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 18. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, queridos, pode parecer aos nossos olhos algo simples, mas ela é carregada de uma mensagem poderosa. Hoje nós sabemos que aquele homem judeu, nascido ali em Belém, cresceu em Nazaré, ele de fato era o Messias. Ele foi o enviado de Deus para reconciliar o mundo consigo mesmo. Nós sabemos disso. A palavra de Deus revela, o Espírito Santo enviado para estar aqui conosco, ele nos revela os testemunhos, o documento bíblico, Sagradas Escrituras. Nós temos muita coisa, mas muita coisa. Olha, para não crer em Jesus tem que ter mais fé ainda. É igual aquelas pessoas dizem, eu não creio que Deus abriu o mar vermelho. Ali o que acontecia é que ficava água no tornozelo, e por isso que eles passaram. Tem que ter mais fé que o exército do faraó morreu na água pelo tornozelo. Então, a fé ela é inteligente também. Então, a gente tem muita coisa para olhar para a nossa história e dizer, o Filho de Deus pisou e andou aqui. E realizou tudo que era necessário para nós termos uma reconexão com o Pai Celeste. Agora, se põe no lugar de Pedro. Pedro não tinha toda essa evidência ainda. Ele estava andando ali há algum tempo com Jesus. E ele olha para aquele homem que ele já estava vendo os sinais. E ele é confrontado ali, num certo sentido, porque Jesus está dizendo que as pessoas estão. As pessoas veem coisas e elas estão dizendo que o Senhor é um profeta, é Elias, é João Batista. E vocês? E aí Pedro faz essa declaração, tu és o Cristo. Christos, que significa enviado. Tudo aquilo, Pedro está dizendo, tudo que os profetas declararam sobre a promessa de Deus, apesar dos judeus daquela época, estavam debaixo do domínio do governo romano, estarem aguardando um Messias, que fosse político e socialmente forte para livrá-los do Império Romano, eles tinham uma outra expectativa sobre o Messias, um outro estereótipo, e não aquele homem. Apesar de tudo isso, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz uma declaração realmente carregada de revelação, e Jesus então disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra
esta afirmação, isso que você declarou, edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Quero chamar a atenção para aqui, qual que era o nome de Pedro, qual que era? Simão. E Jesus então passa a chamá-lo de Pedro. Então é nesse ponto aqui. É interessante como Jesus, ele ali diz, agora eu reconheço em você uma identidade nova. Eu vou te chamar de Pedro, tá bom, Simão? Pedro, que significa rocha. Então Jesus ali naquele momento tem esta ação de mudar, vamos assim dizer, a identidade a partir do nome de Simão, chamando ele de Pedro. E na verdade a gente vê isso também na história, quando Deus chama Abraão, que se chamava Abrão, que significa pai exaltado, ele muda para Abraão, que significa pai das nações. Assim também foi com a mulher de Abraão, Sarai, que passou a se chamar Sara, princesa. Ela seria mãe de príncipes. Assim foi com Jacó, filho de Isaque, que passou a se chamar Israel. E a partir do seu nome, seus filhos é que nasceram ali toda a nação israelita. Alguns casos o nome não foi trocado, mas foram dados antes mesmo deles nascerem. Foi o caso de João Batista. O nome de João já tinha sido dado pelo anjo antes mesmo dele nascer. O próprio nome de Jesus, Yeshua, traduzido para a língua portuguesa, né, Jesus, ele também foi dado, foi revelado antes, mostrando aqui que há um método de Deus de falar da identidade associada àquilo que a pessoa deve fazer. Com isso eu não estou olhando e dizendo que você tem que mudar seu nome. Então, meu nome está errado então. Não é essa a questão, né? Na nossa cultura isso não tem tanta relevância. Há algumas culturas hoje, contemporâneas, que têm bastante relevância. Eles, de fato, associam o nome a missão, ou a pessoa ser filha de alguém muito importante. Então, né? Ben-Ur, por exemplo, é filho de Ur. Então, você tem essas questões também culturais. Mas no nosso caso, isso não é tão relevante assim. Agora, uma coisa que é importante chamar a atenção. O que é que Deus está querendo dizer? E o próprio Jesus, quando passa a chamar Simão de Pedro, está dizendo para nós que a identidade importa. Aquilo que a gente é, a perspectiva daquilo que Deus tem, como Ele me vê, é mais importante, é o começo de tudo, do que aquilo que eu tenho que fazer. Uma falta de uma identidade clara me leva a ter atitudes e uma vida sem clareza também. Então a questão não é se eu entendi o que eu tenho que fazer. A questão é se eu entendi quem eu sou. E só nesta primeira percepção aqui, deste princípio bíblico, já resolveria muitos dos problemas e crises que muitos cristãos têm. Que eles entram numa crise do que tem que fazer. Ou então eles dizem assim, não vou fazer isso porque eu não tenho essa capacidade. Como que eles dizem que não tem capacidade? Eles estão se espelhando na forma como eles se veem e não como Deus os vê. Essa que é a questão. Este é o princípio de muitos dos problemas que as pessoas têm. Elas se baseiam naquilo que elas são. Elas estão presas aos seus passados. Elas estão presas àquilo que aconteceu. E normalmente aquilo que aconteceu de mais trágico é o que mais gera desperta os alarmes e grava memórias afetivas. E a pessoa fica presa nisso e ela não consegue avançar. Porque ela está entendendo que aquilo que Deus quer que ela faça, ela não tem condição de fazer, ela está presa. Quando na verdade Deus não começa dizendo o que você tem que fazer, Ele começa dizendo quem você é. Então este é o primeiro ajuste de rota que nós precisamos fazer. Precisamos atentar, é o quem nós somos. Neste meio de ano, nós estamos olhando para isso. Sobre tudo que vamos aprender no mês de julho, sobre ajustar rotas. Que ajustes são necessários. Nós somos uma bênção. Você é uma bênção, amado. Quem aqui é uma bênção? Levanta a mão. Mas quem aqui precisa de ajustes? Cadê? Também. Avisa seu irmão, você é uma bênção. Mas
Fala assim, eu também sou uma bênção. Fala aí pra ele, eu sou uma bênção. Mas eu preciso de uns ajustezinhos. Não é assim? E essa é uma verdade. Aqui, ó. Vamos lá. Você pode ler comigo essa frase? 1, 2, 3 já? Primeiro, Deus diz quem você é. Depois, o que deve fazer. Não, você tem... Peraí. Eu preciso entender o que Deus diz sobre mim. E aqui neste caso, queridos, olha só. Como você se vê, determina em grande parte o que você faz. Uma agenda errada, uma rotina errada, práticas erradas estão associadas diretamente a uma percepção equivocada sobre nós mesmos. Porque não adianta também Deus te ver e você não se vê assim. Deus tem uma visão sobre você. Aquele jovem que Jesus chamou, que foi fazer algumas perguntas, Jesus falou, você faz isso, faz aquilo, estou fazendo tudo, está tudo certinho. Jesus falou assim, então, vende o que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Jesus o convidou. O olhar de Jesus para ele foi convidativo. Ele tem potencial para ser um discípulo. Mas a Bíblia diz que ele foi embora, triste. Porque ao invés de ele olhar para a forma como Jesus estava olhando para ele, um potencial discípulo, ele olhou para si mesmo dizendo, se eu abrir mão das coisas, eu não sei mais quem eu vou ser. Ele foi embora triste. Perdeu a grande chance da sua vida. A gente olha para esta história e a gente pensa que isso é algo muito longe de nós, mas talvez a gente faça isso com constância. O Senhor está dizendo, vem fazer isso porque eu estou te vendo dessa forma, é esse olhar que eu tenho para você, mas a gente está dizendo, mas o que eu tenho que fazer? Não, Jesus, o que eu tenho que fazer são outras coisas. O Senhor não está entendendo os problemas aqui na terra. Então, como você se vê, determina em grande parte o que você faz. Você já viu quando um jovem, ele tinha uma vida meio assim, meio descabeçada, aí ele tem um filho, como ele dá uma melhorada? Ele dá uma ajeitada na vida. Não resolve todo o problema dele, mas ele dá uma melhorada. Sabe por quê? Porque mudou a identidade. Ele acorda de manhã e fala assim, eu sou pai agora, hein? O fato de mudar a forma como você se vê já é uma grande chave para mudar o que você faz. Portanto, tentar mudar apenas o que você faz sem entender quem você é um grande desgaste. Você vai tentar agradar a Deus, não vai conseguir. Você vai tentar performar em tantas coisas, mas você não vai conseguir porque você está começando pelo lado errado. Você está tentando resolver, fazer coisas, mas na verdade você está ali preso ainda às coisas que te marcaram. É interessante, por isso que eu entendo 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a palavra de Deus constantemente fala, agora vocês estão em Cristo. Olha como Paulo trabalha nas suas cartas. Ele não fica dizendo, olha, vocês têm que ver aí, como que vocês vão dar um jeito aí de fazer, vocês têm que olhar e vocês têm que se tentar. Não, ele está dizendo, como vocês já são, agora vocês precisam buscar o aperfeiçoamento. Como vocês já são, o que vocês estão fazendo não combina com o que vocês são. Como vocês já estão em Cristo, essa é a identidade, agora espera-se de vocês esse tipo de atitude. Paulo não fica brincando com a identidade deles. Tudo que Paulo ensina é a partir de uma nova realidade, que já é, não vai ser. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos sair daqui hoje, nesse domingo de ceia, entendendo com clareza quem nós somos. O fato é que a vida longe de Deus sempre vai nos levar para os piores lugares. Como você se vê? Como que você se vê? Como você se vê nesse domingo de manhã? Há pessoas que se veem, por exemplo, minha história, pastor, minha história é assim, eu me separei, eu sou uma mulher separada. Essa é a minha história. Eu sei porque a vida pastoral, ela nos entrega muitas histórias. Eu estou dando um exemplo, pode ser milhares de outros, mas um exemplo de uma tristeza, de um capítulo difícil que as pessoas passaram e ela paralisou naquilo. Agora tudo que eu faço é ao redor de tentar minimizar as dores desta minha condição, porque o que eu sou uma mulher separada, é isso.
Então é difícil lidar com o olhar julgador das pessoas. Eu acho que a minha vida não pode dar certo, eu não sei se eu vou confiar em alguém, eu não sei se é isso e tal. Então tudo que ela faz é orbitando, é protegendo essa dor. Ela não consegue se desconectar disso. Ela poderia olhar e dizer assim: eu tive uma ruptura no meu casamento, isso foi difícil, isso foi uma dor. Se eu conhecesse a palavra antes, meu esposo e eu teríamos outras atitudes, mas isso não foi possível, aconteceu, mas eu não sou isso, eu sou aquilo que Deus diz quem eu sou. Tem que olhar para o que está saindo da boca de Deus, e não o que está saindo da nossa cabeça. Porque normalmente nós contamos as piores histórias para nós mesmos. Aí um homem diz: o que eu sou? Eu sou um homem fracassado. Eu me dou mal em todo tipo de entrevista, já quebrei 3 empresas, meus filhos são assim, um está para lá, outro está para cá. Assim, o que você é? Eu sou um homem fracassado. Então eu venho aqui para os domingos, para ver se eu ouço uma palavra, pelo menos me dá um alívio aí, né? Mas eu sei que a semana vai ser difícil, eu não consigo me desconectar dessa identidade. Há homens que pensam assim: eu sou um homem que fracassou na vida e perdeu as oportunidades. Estão presos nisso. Eu sou uma pessoa, eu não sou inteligente, eu não consigo conversar, eu perco as oportunidades, eu sou lento. É isso que eu sou, pastor. Eu sou o filho menos preferido. É isso que eu sou. Meu irmão mais velho teve isso, meu irmão mais novo teve aquilo, mas comigo foi diferente. Então, a história da minha infância é essa: eu sou o filho menos preferido, e sinto que esse filho menos preferido está dentro de mim até hoje. Por isso que se alguém fala um A para mim, eu já me levanto com força, porque me dói ser o filho menos preferido. Ele está vivinho dentro de mim. Então eu arrumo briga, confusão com todo mundo. Todo mundo que eu crio uma expectativa, essa pessoa na primeira falha que tem, eu já fico muito ofendida com ela, porque eu jogo e projeto nela toda a minha expectativa, que eu esperava ter dos meus pais, mas como eu não tive, eu projeto na outra pessoa. Ela teve uma falha comigo, eu não consigo perdoar. Essa é a minha história. Eu sou este filho menos preferido, esse filho que foi preterido, foi deixado de lado. O Senhor quer que você deixe essas histórias, corte esses laços, e a partir de hoje você vai prestar atenção naquilo que Deus diz quem você é. Ele vai falar sobre a sua filiação, que se você creu em Jesus, você ganhou o direito de ser chamado filho de Deus. Mas o quê? Você é filho. Mas eu tenho tantas falhas. Então, como filho, ele vai ajustar a sua rota. Mas você é filho, você é filha. Deus não está brincando de dizer que você é filho. Deus não fez pegadinha com você. Ele leva a sério a sua própria palavra. Ele não volta atrás naquilo que ele diz. O que ele diz foi dito. Então, a partir de hoje, você vai entender a sua filiação em Cristo. As coisas que a palavra de Deus diz, que eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos uma herança poderosa demais. Todas as palavras do Senhor, todo o projeto de reconciliação em Cristo, a família na fé, as bênçãos espirituais que já foram. Quero dar uma notícia para você: não tem mais uma bênção de Deus que já não foi liberada sobre nossas vidas. Paulo fala isso aos Efésios. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus não está guardando nada da manga, Ele já deu todas as bênçãos. A questão é se nós entendemos que podemos entrar e acessar lá. Se a gente não é filho, a gente fica constrangido. Se a gente é filho, a gente chega lá. A gente está perto do nosso Pai. Então, como que eu faço para poder abraçar essa identidade? Você de fato tem que soltar essa identidade que está te aprisionando. Deixa ela. Não, mas ela está me protegendo. Ela não está te protegendo, ela está te aprisionando. Larga ela. Deixa ela para você abraçar aquilo que Deus tem para você. Ela só é um capítulo da sua vida. Ela é uma fase, uma estação. Esses dias o Fabrício me mandou uma foto de uns, talvez, acho, ao redor de uns 15 anos. Minha. Posso mostrar essa foto? É melhor não, senti que... Não? Então, mas aí eu coloquei dela que eu estou um pouquinho melhor na hora, né?
para dar uma equilibrada. Mas com essa foto aqui eu tenho eu quero dizer algo para você. Tá aqui, ó. Ó. Aquela foto. Você achou que era uma boca aqui, mas não, é uma papada mesmo, viu? Essa é uma foto de uns 15 anos atrás. Eu com violão. Quem olha a foto fala assim, meu Deus, devia estar tocando. O violão estava gritando aí. Ele estava dizendo, me solta, me solta, me solta. Mas eu estava fazendo o meu melhor neste momento. Depois de alguns anos, aqui é uma outra foto onde eu me sinto um pouco melhor do que ali. Aqui foi uma foto em Paraty, uma prova de 55 quilômetros de montanha. Uma foto que eu levei aí umas 11 horas para concluir. E no meio do caminho tem lá alguém que tira uma foto e tal. Aí essa foto são um sorriso. Eu virei a cara e eu comecei a sofrer e chorar de novo. Mas por que eu estou trazendo? Na verdade, ali é um Fernando. Eu gosto desse Fernando aqui. Eu gosto dele. Ele estava aí, né, talvez uns 12 quilos a mais. Não tinha uma vida tão disciplinada. Tão não, nem um pouco, na verdade. Disciplinada, cuidar ali da saúde. Mas tinha um coração muito entregue ali. E eu espero em Deus que esse coração esteja aqui também nesse Fernando. Mas aqui tinha um coração muito entregue, dedicado. Hoje eu não preciso, a cadeira do violonista não precisa ser minha. Graças a Deus eu soltei o violão, foi só uma estação. Eu aprendi a tocar umas 2, 3 músicas. Tive esse episódio também no início do MAG, porque não tínhamos banda nenhuma. Eu toquei uma música só durante uns 4, 5 meses. O povo não aguentava mais me ver aquela música. Hoje eles brincam comigo, mas... Olha, esse Fernando pegou um violão, tocou aqui, devia ser um culto naturalmente. Agora, eu não precisei assumir a cadeira do violonista. Talvez aqui, pode ser que em algum momento eu falei, acho que eu vou compor música, acho que eu vou também ajudar. Não, o senhor falou assim, não filhão, solta esse violão aí. Não é essa cadeira que eu preparei para você. Eu tenho uma outra coisa para você específica. Não vou ficar lutando com isso. Cuida da sua saúde, teus 3 filhos vão crescer, tua responsabilidade vai aumentar. Então cuida aí, tá? E aí chegou nesse daqui. Agora, esse daqui, num certo sentido, está melhor que esse. Mas a essência é a mesma. O fato de eu ter feito atividade, de eu ter uma prática, na verdade, não resolveu a minha questão principal. Não é isso que resolve. Há pessoas que pensam que terem uma saúde melhor, que terem um carro melhor, ter uma vida melhor, vai resolver de fato. E na verdade não. Eu olho para essa estação, tem coisa boa, tem virtude, mas tem defeito, tem problema. Eu olho para cá, tem virtude, mas tem defeito, tem problemas. Mas o que é que está sustentando entre esse Fernando e entre esse Fernando que foi em dezembro e entre esse Fernando e o Fernando daqui 10 anos? Sabe o que é? O propósito, a identidade de Deus, aquilo que Deus me chamou para fazer. É isso que vai sustentar você. Porque você, em alguns momentos, vai se enjoar de fazer alguma coisa, não vai mais ver sentido naquilo que você está fazendo, e você precisa ser lembrado por que você está fazendo o que você está fazendo. E isso tem a ver com a identidade, aquilo que Deus diz quem você é, e não Deus que mandou você sair fazendo um monte de coisa. É isso que te dá, na verdade, consistência. E assim sendo, queridos, Ele não precisa mudar a sua personalidade, e sim o seu propósito. Porque a sua personalidade, ela servirá ao propósito, e não o contrário. Há pessoas que a vida delas é um bate e volta em consequência das fraquezas do seu temperamento. Então tudo que está ao redor delas existe para servir o seu temperamento. Eu sou assim, eu gosto de fazer, eu respondo, eu sou agitado, eu sou calmo demais, Não, mas peraí, é a sua personalidade, é o seu temperamento que está no controle da sua vida? Está errado. Porque certamente ele vai te levar a lugares escorregadios, ele vai te levar a fazer coisas erradas. Na verdade, o que tem que te conduzir é a identidade, que eu chamo também de propósito, porque é a missão, é a função que Deus nos deu, é o que Deus diz quem eu sou, é isso que deve conduzir. E a sua personalidade, ela tem que estar sujeita, ela vai servir o propósito que Deus deu a você.
Se você é uma pessoa mais ativa, cheia de buscar resultados, você gosta de mover o mundo, isso tem que estar sujeito ao propósito que Deus te deu. Deus te fez assim, não tem nada de errado com você, mas a sua personalidade não pode te governar, o propósito de Deus tem que te governar. Se você é uma pessoa que precisa muito da validação das pessoas, você fica muito preocupado com o que as pessoas pensam, se é isso que está te governando, eu tenho certeza que você pegou o caminho errado. Você deve estar fazendo muita coisa na sua vida tentando agradar e se manter validado pelas pessoas, porque você não sabe ainda quem você é. Quando a gente não sabe quem a gente é em Cristo, as coisas da nossa vida nos deixam muito vulneráveis. Nós somos como a palha, como diz o salmista, que o vento leva para lá e para cá. A gente está extremamente preocupado, mas será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão falar? Não! Quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, essa característica do meu temperamento não determina mais o que eu vou fazer, porque se é ela que está governando, eu vou fazer coisas que vão desagradar a Deus, mas se a identidade, aquilo que Deus diz, quem eu sou em Cristo Jesus, é que está governando a minha vida, aí sim, o meu temperamento vai se sujeitar, estará submisso ao propósito de Deus na minha vida. Temperamento não é pecado ou não pecado. Pecado é desagradar a Deus e deixar que a nossa personalidade nos governe. Por isso é muito necessário que você e eu saibamos o que é que Deus fala sobre nós. Deus não começa pedindo para você fazer coisas. Você vai começar a perceber que em algum momento o Espírito Santo vai dizer para você: filho, por que você não está fazendo isso aqui ainda? Porque você já é essa pessoa. Você confundiu performance com chamado, com um monte de coisa. Você está olhando para a sua capacidade. Você está olhando, você está achando mesmo que Deus selecionou, olhou para a terra e falou assim: deixa eu ver quais são os melhorzinhos. Você acha que Deus chama assim? Não foi assim que Ele chamou Gideão, não foi assim que Ele chamou ninguém. Ele chama e diz: você é isso. Davi foi ungido rei 14 anos antes de assumir o reinado de Israel. Para Deus ele já era, ainda que ele voltou para continuar trabalhando, cuidando das ovelhas. Para Deus ele já era rei de Israel. Olha, eu fico imaginando quantas coisas. O que me entusiasma muito é que nós estamos olhando aqui, e o alcance da nossa visão natural é este, que já é lindo, mas eu fico imaginando o olhar de Deus para este lugar. Os Davis que estão sentados aqui. E você nem sabe o que Deus já preparou para você. Mas Davi teve que tomar a sua posição. Davi também teve que se tornar obediente apesar das suas falhas. Então, é a sua personalidade que vai servir ao propósito. O que acontece é que quando nós ficamos rodeando os nossos problemas e ficamos tentando sair deste lamaçal, e aí vem de novo essas memórias e nos culpam de novo, e nós nos sentimos culpados, e a gente olha para outra pessoa, vê que ela faz melhor, e a gente fica mordendo essa isca da comparação, a gente começa a dizer: mas eu já tenho tantos anos, eu já perdi os melhores anos da minha vida, se eu soubesse disso antes. A gente fica mexendo essas coisas, e eu fico imaginando como é que Deus nos... Não, filho, não faz isso não. Deixa eu preparar uma série temática ajustando a rota, vou te levar lá na Comunidade da Graça em Guarulhos, domingo dia 7 de julho, eu vou falar para você sair disso daí. Amém? Mas não pense que é só você. Davi passou por isso. Olha o que ele diz em Salmos 32, versículos 3 a 8. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Ele guardou para dentro de si. Eu fico imaginando quantas coisas ele deve ter passado e deve ter acumulado culpa dentro de si. Hoje, há muitas técnicas que eu vejo até como presentes de Deus que podem ajudar a minimizar a dor. As terapias normalmente elas cumprem essa função, elas ajudam as pessoas a falarem, a recontar a sua história, mas ela não resolve todo o problema. Fazer uma corrida de montanha me faz me sentir melhor, me faz ter uma saúde melhor, mas isso não resolve o meu problema. O meu problema é saber quem eu sou em Cristo Jesus, o que é que Deus diz sobre mim. Porque hoje eu subo a montanha, mas amanhã eu posso não subir. E aí minha vida mudou. Aí eu volto para estaca zero? Não. O que vai me sustentar
é eu saber o que Deus diz, como Deus já tem alegria. Ele nos vê, irmão, você entendeu que o Senhor, quando vê para nós, Ele vê Jesus, e o que Ele disse para Jesus? Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus não tinha nem começado o ministério dele público ainda, Deus já tinha alegria em Jesus, Ele ama. O Senhor te ama. Será que é necessário depois de 20 anos de igreja, depois de 30 anos? Tudo bem, se é necessário eu vou dizer. Então, Jesus te ama. O Pai te amou em Cristo. Ele te ama. E Davi passou pela mesma crise que muitos de nós passamos. Quando me recusei meu pecado, confessar meu pecado, meu corpo definhou. A gente pensa que pecado é só coisa errada que a gente faz. Coisa errada que a gente faz não é só envolvendo sensualidade, malícia, pecados graves. Mas ficar se envolvendo numa identidade longe daquilo que Deus nos diz também é pecado. Porque pecado significa errar o alvo. Toda vez que eu me distancio daquilo que Deus diz quem eu sou, estou errando o alvo. E aí, por não saber quem eu sou, eu começo a me entregar a situações e pessoas que Deus nunca preparou para mim. Porque essa aqui é a questão, se eu sei quem eu sou, certamente eu vou saber onde que eu tenho que estar. Olha o que o salmista disse, dia e noite tua mão pesava sobre mim. A percepção dele é que Deus estava contra ele. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Olha como mudou o ambiente. Salmos 32, versículos 3 ao 8. Ele estava aqui dizendo, eu sentia a tua mão pesada sobre mim, eu estava aqui preso na minha culpa, não confessava, mas ele começa a confessar, ele começa a abrir o coração, ele começa a dizer para Deus, e na verdade ele começa a descobrir então, o que é que Deus pensa sobre ele. Olha o que ele diz, tu és o meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. E o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Pode ser que nesse domingo você está numa crise com Deus, você está aí dizendo, não, Deus está assim porque Ele sabe que eu errei, que eu pequei, que eu sou assim, tá? E o Senhor só está assim, filha, e aí, você vai ficar se debatendo até quando? Até quando você vai ficar nessa briga consigo mesmo? Porque o que eu tenho para dizer para você, filha, filho, é que eu vou te guiar pelo melhor caminho para a sua vida. Eu lhe darei conselhos e cuidarei de você. Só fica perto. Esteja atento àquilo que eu tenho para te dizer. O Senhor lhe dá essa revelação de Deus ao salmista, é essa. E aí ele reforça. Não sejam como um cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Queridos, acabou o problema. Quando a gente não sabe quem a gente não sabe com quem a gente tem que estar e o lugar que a gente tem que estar. Na verdade, os lugares da nossa vida só representam o que há dentro de nós. Agora, quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, o que é que Deus diz sobre nós, isso simplesmente vai definir as pessoas com quem a gente deve estar, os lugares onde nós devemos estar e quais são os porquês da nossa vida. Enquanto a gente não tem clareza sobre a palavra de Deus sobre nós, sobre a identidade que Ele tem sobre nossa vida, nós ficamos brigando com essas 3 áreas da nossa vida. Nós andamos com pessoas que são queridas, mas nem sempre são as pessoas certas e necessárias para a gente andar. E a gente fica ouvindo voz, só não ouve a voz de Deus. É capaz, deixa eu tocar aqui num assunto comum do dia a dia. Do futebol, por exemplo. Levando a sério, futebol vira brincadeira, mas assim, levando a sério. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que torce para o Corinthians, você fala assim, duvido você põe uma camisa do Palmeiras, o cara fala, você é louco, cara? Você é louco? Por que o cara não põe? Porque ele diz, aqui é Corinthians, mano.
Não é? A gente brinca, não tem problema. Mas aqui eu quero pegar o aspecto, eu quero pegar um outro aspecto disso. Agora o pecado vem, bate na porta da pessoa e fala assim: veste a camisa do pecado aí, cara. Ele é capaz de vestir, mesmo sabendo tudo que Deus diz para ele. Ele leva muito mais a sério a identidade esportiva que ele tem do que a identidade espiritual que Deus deu para ele por meio do sacrifício de Jesus. Ele leva muito mais a sério isso. Ele leva unhas e dentes. E na verdade, é só uma resposta que ele está dando: eu não sei quem eu sou. Então tenho que me agarrar a qualquer coisa para tentar ser alguma coisa, porque eu não sei o que Deus diz a meu respeito. Quando na palavra já está tudo revelado, quem ele é em Cristo. Queridos, como pastor de igreja, eu já entendi que não adianta você falar assim: faz isso para o Senhor, faz isso. Quem é filho vai brigar para fazer, porque ele sabe quem é. Não é sobre fazer coisas, porque também não adianta faz isso. Não, eu não estaria aqui 29 anos pregando a palavra. Estaria se não fosse uma clareza de quem eu sou em Cristo. A única coisa que vai te sustentar firme é você saber quem você é. É sobre identidade e não sobre o que você faz. O que você faz é consequência de você saber quem você é. Quem ainda está em crise na sua identidade, qualquer coisa balança, qualquer coisa deixa a pessoa vulnerável, porque ela acha que ela é a performance dela, ela acha que ela é o que as pessoas estão dizendo. Mas quando ela diz: eu sei quem eu sou em Cristo, eu posso ter falhado aqui, mas eu vou ajustar a rota ali, eu sei quem eu sou. Então, se eu sei quem eu sou, não combina comigo estar nesse lugar. Se eu sei quem eu sou, não combina comigo estar andando e ouvindo essas pessoas. Eu posso até ajudar essa pessoa, se não for para falar de Jesus, não combina eu estar aqui andando neste lugar. Se não for... Se eu não souber quem eu sou em Cristo, eu vou arrumar um monte de porquês na minha vida, mas esses porquês, eles são tão vulneráveis que basta um sopro para mostrar que eles nem existem. Mas quando nós sabemos quem somos, queridos, nós somos como aquele homem que constrói a casa sobre a rocha. Pode vir rio, pode vir vento, nós estamos firmes, firmados em Cristo Jesus. Quero dizer para você, minha família na fé, que é isso. Quem a gente é em Cristo vai definir com quem a gente anda, onde a gente deve estar e os porquês da nossa vida. Por que você, aqueles que lideram pequenos grupos, por que você faz isso? Porque você acha legal? Porque é a visão da igreja? Porque não sei o que. Para com isso. Não, você fala assim: por quê? Porque Deus me chamou para fazer isso. Legal, receber pessoas, ajudar uma pequena comunidade aqui de pessoas, pastorear, protegê-las dos lobos, guardar, orar por elas. Cara, não tem como não fazer isso. Não tem como não fazer um negócio desse. Uma questão de identidade. Interceder pelas pessoas. Não tem como não fazer uma coisa dessa. Amar pessoas, não tem como não fazer. Se a minha identidade de filho, eu vou amar como meu pai me ama. Eu vou amar como meu pai ama. Não tem como não fazer. Eu sou filho. Não adianta você pedir para eu não amar. Não tem como. Não tem jeito. O problema é mandar amar. Não, você tem que... Não, mas olha para si quem você é. Para de brigar com os outros. Para de olhar para fora e achar que é do lado de fora que está o problema. A questão é quem você é aí dentro, como você se vê. Você não é a tragédia do seu passado, você não é o seu fracasso do seu passado, e você nem é esta pessoa que está frustrada consigo mesmo hoje. Para Deus, você é alguém muito diferente. Você é um filho, uma filha que custou o sangue do filho dele, para te chamar de mais do que vencedor em Cristo Jesus. Os capítulos da sua vida podem ter trazido muita dor, muita tristeza para o seu coração, mas eles não definem como Deus te vê. Ele é um Deus de misericórdia sobre a sua vida. Receba o amor de Deus nesta manhã, igreja. Receba o amor de Deus e pare de brigar com as pessoas. Receba o amor de Deus e pare de ficar ofendido com as pessoas. Olhe para Jesus, que lá do alto da cruz, ele ainda foi capaz de dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Lá do alto da cruz, depois de sofrer, de apanhar, ter seu corpo rasgado, ele ainda conseguiu dizer: perdoa, eles não sabem o que fazem. Só alguém que está muito convicto de quem é, que mesmo na cruz, olha para João e fala: aí está sua mãe, cuida dela. Que mesmo na cruz consegue cuidar de pessoas. E quem não sabe quem é, precisa primeiro assentar no trono para poder mandar em alguém. Mas quem sabe quem é, mesmo que vá para a cruz, lá da cruz consegue cuidar das pessoas. Consegue se importar com as pessoas, consegue dizer: era para eu estar aqui, ela não sabe o que está fazendo. Tudo isso vai redundar em vitória, em sementes poderosas. Você nasceu, Jesus pensou em você já. Ele já pensava em você. Você não é desconhecido do coração de Cristo. Você é muito bem conhecido, conhecida dele. Você está brigando por quê? Você está fugindo do quê? Você está se afundando aonde? Nesta manhã Jesus está com a mão estendida, te lembrando que Ele te ama. E o que Ele diz é mais forte do que você acha que você é. Não se perca na autoimagem equivocada da sua vida. Se aprofunde na imagem que Deus tem sobre você. Em nome do Senhor. Você recebe essa palavra na sua vida? Isso vai te fazer caminhar bem. Eu quero dar uma missão para você. Depois da gente olhar isso aqui, eu fico pensando: é impossível não amar pessoas e não nos preocuparmos com elas. Você vai fazer aniversário esse ano? Quem vai fazer aniversário esse ano? Quero dar uma dica missionária para você. Sabe o que você faz? Se não tiver ninguém para fazer sua festinha, faz você mesmo. Não, eu acho legal, gente, que até... Porque para ficar triste depois, né? Ah, ninguém me falou, as pessoas não se lembram de mim. Oh, meu Deus, vou morrer. Estou morrendo. Ai. Então faz você faz lá um bolinho, chama lá algumas pessoas, chama alguns, família, amigos, mas chama algumas pessoas que não conhecem a Cristo. Fala: eu quero chamar você, vou cortar um bolo, celebrando a minha existência, a minha vida. Você pode estar lá comigo e tal, chega lá. Sabe o que você faz? Antes do bolo, cafezinho, ali, enfim, suco. Então, fala assim: olha, gente, antes de eu cortar esse bolo, antes da gente, eu escrevi aqui sobre quem eu sou. Mas antes de eu falar quem eu sou, vou falar quem eu achava que eu era. Olha, eu sou essa pessoa tal, e eu não preciso entrar em detalhes do que seja, mas em alguns momentos enfrentei essas situações, eu achava que eu era isso, mas a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou uma nova pessoa. Em Cristo Jesus eu sou amado. Em Cristo Jesus eu tenho uma herança espiritual poderosa. Em Cristo Jesus eu tenho a mente de Cristo, eu tenho sabedoria, inteligência, eu tenho salvação, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a igreja do Senhor, eu tenho vocês. Eu queria dizer para vocês que Deus também diz isso sobre vocês. Obrigado por virem no meu aniversário, mas essa é a mensagem principal. Para de achar que a sua vida só vai acontecer a hora que você abrir um canal no YouTube, que você vender muito livro, que você alcançar, que você detonar. Não, cada vida vale mais do que o mundo inteiro. Vai lá e ajuste a rota das pessoas também, dizendo quem elas são em Cristo. É isso que Deus, se Deus nos deu, a gente vai fazer isso. Combina com a gente. Isso combina com amar, perdoar, combina demais com você. Abraçar os desafios combina demais, porque você sabe quem você é. Isso combina. Não combina com você ficar preso. Não combina com você ficar triste. Não combina com você ficar nas amarras do seu passado. Não combina para você ficar recontando uma história ruim, onde Deus não é honrado. Não combina com você, porque a identidade que Ele tem para você é outra, completamente outra. Amém. Deus começa, primeiro Deus diz quem você é, depois o que você deve fazer. Vamos ler juntos aqui, 1, 2, 3 já? Primeiro Deus diz quem você é, depois. Amém. Você recebe a palavra do Senhor nessa manhã?
Mateus capítulo 9, só para você depois ler essa história, está lá no capítulo 9. Mateus passa perto da coletoria, aí quem está lá? Levi, coletor de impostos. Uma pessoa que o povo odiava. Eles não gostavam de cobradores de impostos porque eles diziam que eram traidores da nação. Afinal de contas, eles cobravam impostos, davam uma parte para o Império Romano e guardavam um pouco para si. Aí Jesus pega e chama Levi. Chama Levi. Ele convida Levi para segui-lo. Só para você saber, este cobrador de impostos, o que ele fez? Ele vai e faz uma festa na casa dele depois. Quem que ele chama? Ele chama o pessoal legal, bacana, só gente íntegra. Pessoal, não, ele vai e chama todos os amigos cobradores de impostos deles. Chama na casa dele. Aí os fariseus falam para os discípulos: o seu mestre de vocês parece que não sabe com quem que ele está. Mas por que Jesus faz isso? Jesus está ali para poder dizer para aqueles homens. E deu resultado. Você sabe quem é Levi, o cobrador de impostos? O evangelista Mateus. O primeiro livro do evangelho é de Mateus. Você achou que Mateus nasceu em berço de ouro? Rapaz legal, família boa, equilibrada, todo mundo bonito. Que legal, olha, e ele chegou e encontrou Jesus, quase tudo deu certo na vida de Mateus. Não, não foi assim. O primeiro livro dos evangelhos é de um homem que vivia no pecado, que roubava o povo, era odiado, mas Jesus transformou a identidade dele. Fico imaginando quantos Mateus a gente conhece, e ao invés da gente trazer Mateus para Jesus, infelizmente a gente pode levar Mateus para o diabo, quando a gente não dá o testemunho de quem a gente é. Traz os Mateus para Jesus. Traz os Mateus para Jesus. Vamos cumprir nossa missão. Mas eu sei que isso só vai funcionar se a gente souber quem a gente é. Vamos orar? Sentados mesmo. Não vou fazer uma oração comprida, mas uma oração que eu espero em nome do Senhor que seja muito significativa. Nesta manhã de domingo, faça como o salmista Davi. Diga: Senhor, eu entrei numa agenda maluca. Eu sei que eu posso justificar dizendo que eu tenho tantas coisas para fazer, mas na verdade, Senhor, essa agenda, ela não está alinhada à minha identidade. Ela não tem coisas que dizem que eu sou um filho amado, que tem uma missão. Ela não tem espaço para um relacionamento com o Senhor. Senhor, eu confesso esse meu pecado. Confesso, Senhor, as atitudes que eu tenho tido. Confesso, Senhor, as palavras que eu tenho dito. Confesso, Senhor, os lugares por onde tenho estado. Aí em pensamento ou numa oração muito baixinha, vai dizendo isso para o Senhor. Confessamos a Ti, Senhor, nossa culpa. E na verdade, às vezes, por causa da culpa, temos a sensação de que a Tua mão pesa sobre nós. Mas como o salmista disse, na verdade o Senhor tem para nós palavras. O que o Senhor tem para nós são palavras. Vai confessando ao Senhor, Ele está ouvindo sua oração. Não pense que Deus precisa de orações impressionantes. Impressionante é o amor dele por nós. Não é a nossa oração. A oração mais impressionante para Deus é a oração sincera. É isso que Deus espera de mim e de você. Vai dizendo, mais 30 segundinhos. Recebemos Tua palavra nesta manhã, Senhor. Tua palavra é linda, é poderosa. Ela nos cura. Ela cura a nossa ferida. Se você terminou sua oração, pode olhar um pouquinho para mim. Deixa eu repetir o que Deus tem para dizer. O Senhor diz para você: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Você consegue depositar sua confiança nas palavras do Senhor? Isso aqui fala de identidade. Deus tem compromisso conosco.
eu o guiarei pelo melhor caminho. Que bom saber que Deus me guiará pelo melhor caminho. Ele vai me dar conselhos. E alguns conselhos vai falar: não, filhão, não. Aqui, mais para a esquerda, menos, mais. Vamos, filhão, vamos. Deus vai me dar o conselho. E Ele vai cuidar de mim. Eu gostaria que você dissesse as palavras do Senhor. Se fosse o canal de Deus para dizer isso para a pessoa perto de você. Você pode até lendo, mas dizendo. Olhe nos olhos desta pessoa que está perto de você e vai dizendo: olha, o que o Senhor disse para você é isso. E Deus tem isso para falar para você nessa manhã. Diga isso para Ele. Você recebe essa palavra? Então levanta bem alto as suas mãos. Diga assim: a palavra me alcançou e ela me transformou. Diga: nesta manhã, a rota da minha vida está sendo ajustada para a direção certa. Diga: a direção certa é saber quem eu sou em Cristo Jesus. Diz: Deus começa me dizendo quem eu sou, para depois dizer o que eu devo fazer. Diga: eu reconheço que errei muito, começando pelo fazer, mas hoje eu entendo que começa por quem eu sou. Diga aí: o Senhor tem uma identidade poderosa. Diga: específica para mim. Diga aí: eu recebo este presente. Diga aí: eu creio nas palavras do Senhor. Diga aí: não nas mentiras de Satanás. Diga aí: não nas suas mentiras do inimigo. Diga aí: nem nas histórias que a minha própria cabeça tenta contar para mim. Diga: mas eu abraço as palavras do Senhor. Diga: o Senhor diz. Diga bem forte: o Senhor diz que Ele me guiará pelo melhor caminho da minha vida. Diga: Ele me dará conselhos. Diga: Ele me dará conselhos e cuidará de mim. E se você crê, aplauda bem forte ao Senhor da nossa vida, ao Paizinho que nos ama, ao Paizinho que nos guarda. Ele cuidará de nós. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos esta manhã, em nome de Jesus. Amém, amados?